Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Power BI Módulo Básico. E dando continuidade aos nossos estudos, nesta videoaula nós iremos conhecer outras funcionalidades do Power Query. Então, como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu arquivo base funcionários aberto e já estou dentro do editor do Power Query, ok? Bom, nesta videoaula, então, nós iremos dar uma olhada nos recursos que fazem parte do grupo Data e Hora. Para tanto, eu vou me posicionar na coluna de data de contratação. Aqui está ela. E para facilitar, eu vou mover essa coluna lá para o final da minha base de dados, tá? Então, vou clicar aqui em mover. Vou pedir para ele mover para o fim. E aqui está, agora ela é a nossa última coluna. E agora, quando nós formos adicionando novas colunas, fica mais fácil de efetuar as comparações, tá? Então, vamos supor que eu quisesse saber, na verdade, quantos anos de empresa tem cada funcionário. Então, para isso, primeiro eu seleciono a coluna de datas que eu quero trabalhar. Depois eu vou clicar nesta opção de data. Vejam, eu estou aqui na guia adicionar coluna. Então, clicando aqui, nós temos várias opções. Eu posso, por exemplo, calcular a idade ou somente extrair a parte da data, né? Se fosse uma data composta por data e hora. Extrair somente o ano, e aqui dentro a gente tem as opções de pegar o início do ano ou o fim do ano, ou seja, o Power BI vai nos dar, né, qual foi a data de início, qual a data de fim do ano em questão. Aqui no mês também nós temos como extrair somente o mês, ou ainda extrair a data do início do mês, do fim do mês, ou ainda contar quantos dias do mês houveram, e também buscar o nome do mês. Então, vejo que muitas dessas funcionalidades nós iremos ver quando criarmos a nossa tabelinha calendário, que depois, posteriormente, eu vou explicar, né, para que ela serve e por que nós vamos utilizá-la, ok? E nós ainda temos como extrair o trimestre e também o início do trimestre ou o final do trimestre, a semana, então a semana do ano, a semana do mês, qual que foi o início da semana ou o final da semana. E aqui a gente tem as opções referente a dia, então posso extrair somente o dia, ou ainda o dia da semana, o dia do início do ano, né? O início do dia, o fim do dia e o nome do dia, tá? Então, vejo que nesse quesito data, nós temos várias opções de extração, tá? E algumas vão ser realmente muito úteis quando nós estivermos criando as nossas visualizações. Então, por exemplo, o nome do mês, o nome do dia, são dados que são importantes aparecerem nos nossos relatórios, ao invés de um número que represente mês e dia, por exemplo, tá? Bom, mas para esse exercício nós vamos utilizar esta opção de idade. Então, o que eu quero nesse momento é saber quantos anos o empregado trabalha na nossa empresa, tá? Então, eu vou clicar aqui em idade. Pronto, ele já criou uma nova coluna e vejam que ele criou com o formato de horas, tá? Então, aqui a gente tem duas opções. Eu posso selecionar essa coluna como já está, tá? E primeiro alterar o tipo dela, o tipo de dado. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e alterar o tipo para um número decimal, certo? Ele vai me dar aqui a informação, então, agora em números. E posteriormente vejo que ainda está um número enorme, por quê? Porque na verdade eu tenho que pegar esse número e dividir por 365. Então aqui entra um outro recurso do Power Query, que é essa calculadora que nós vemos aqui.
Então, clicando aqui, a gente vai encontrar várias opções que nós podemos utilizar, entre elas o dividir. Então, clicando em dividir, ele vai perguntar qual o número pelo qual nós desejamos dividir. Eu vou colocar aqui 365, que seria o número de dias do ano, e vou clicar em OK. E está aqui. Notem que agora ele me apresentou um número em decimais. Então, a partícula inteira representa quantos anos o funcionário trabalha na empresa. Já a partícula em decimal, o número de dias que ele trabalha na empresa. Então, eu ainda posso, com esta mesma coluna selecionada, utilizar essa outra opção de arredondamento, tá? Então, eu posso ou arredondar para cima, ou arredondar para baixo, ou simplesmente arredondar, como está falando aqui. Então, vejo que se eu arredondar para cima, anotem, aqui eu tenho 17,057. E depois aqui embaixo, 14,83. Vamos clicar aqui em arredondar para cima. E olha só, ele arredondou tudo, independente das decimais, tá? Então, não fica uma conta certa. Eu vou desfazer essa última ação e vamos voltar aqui. Em vez de utilizar, então, o arredondar para cima ou arredondar para baixo, que faria o contrário, eu vou clicar nessa opção de arredondar. Nesta janela, ele vai perguntar quantas casas decimais nós queremos arredondar. Eu vou colocar aqui 2 e clicar em OK. Vamos dar uma olhada no resultado. Então, aqui agora ele ficou com 17,6, 14,83, certo? 15,25. Então, notem que ainda não resolveu o meu problema. E se nós tivéssemos pegado aqui esse mesmo campo, divisão, e usado a opção de arredondar, mas agora com 0 decimais. Dá um Enter. Ele criou uma nova coluna. E aqui está o número arredondado sem as decimais, que era exatamente a informação que nós desejávamos. Então, esta etapa aqui não seria necessária, tá? Então, eu posso pegar essa etapa que está aqui. Veja, tem 2 arredondamentos, é só eliminar a anterior, que ele vai eliminar esta coluna que nós adicionamos antes, tá? Bom, existe uma outra forma de nós chegarmos neste mesmo resultado. Então, vejam, vou selecionar aqui novamente a nossa coluna de data de contratação, vou clicar aqui na opção de idade, ele me deu esse número, que é um número do tipo hora, e com a coluna selecionada dessa forma, eu vou clicar aqui em duração, tá? Então, note que esta opção de duração só é habilitada quando eu estou trabalhando com horas, e eu posso pegar essa duração em dias, em horas, em minutos, em segundos, em total de anos, em total de dias, em total de horas, e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui em total de anos, e ele vai me dar as mesmas decimais que nós tínhamos aqui anteriormente como resultado da divisão, tá? Então, aqui nós também podemos utilizar a opção de arredondamento para obter só o número inteiro. Ou seja, é só vir aqui na opção arredondamento, clicar em arredondar e pedir para ele arredondar com 0 decimais. E aqui está o resultado. Então, notem que esse resultado é o mesmo que esse outro resultado anterior, certo, pessoal? Então, esse seria o conteúdo dessa videoaula. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e até a nossa próxima videoaula.